Imensa alegria estarmos aqui essa noite mais uma vez, não é mesmo, irmãos? Para adorar o nome do único que é digno de toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor, o Rei dos Reis e Senhor Jesus, o Cristo, o Messias aguardado. Eu não sei vocês, irmãos, mas meu coração está ardendo aqui de alegria de estar aqui nessa noite. Aleluia! A presença do Senhor é real nesse lugar, é palpável. Você pode tocar a presença do Senhor essa noite através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler o capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Neste momento, irmão, da leitura da palavra, do sermão em diante, eu gostaria que cessasse a conversa paralela, que você prestasse bastante atenção no texto que vai ser lido, na palavra que vai ser ministrada essa noite, porque Deus já está falando aqui essa noite. Ele falou através das orações, falou através do louvor e continuará falando através da sua palavra, que é alimento para as nossas almas. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, vamos ler o versículo 1 ao 4. Quem for achando da glória a Deus, aleluia. Ó, o povo está afinado, hein? Quem não achou, fala, espere por mim. Todos encontraram? Amém. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 4. Glória a Deus. Esperar que todos encontrem, que todos estejam atentos na leitura e nós vamos realizar a leitura juntos. Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Mas está escrito assim, no subtítulo da minha Bíblia: a cura de um leproso. Estou fazendo a leitura na Nova Versão Internacional, então a minha Bíblia vai ter uma linguagem um pouco mais simples para a compreensão dos irmãos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresentar a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Somente até aqui você pode se assentar. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Concentre os seus pensamentos no trono da glória de Deus neste momento e peça a Deus que nos dê sabedoria para compreendermos o texto que será pregado e a escritura que será exposta aqui esta noite. Soberano Deus Altíssimo, eterno e grandioso Pai, nós te damos graça por mais essa rica oportunidade de estar na tua casa e te adorar na beleza da tua santidade, através da pessoa do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias aguardado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz há mais de 2.000 anos atrás, e o seu sangue verteu sobre mim, sobre cada irmão aqui presente, aspergido sobre nós, que nos trouxe a purificação dos nossos pecados e a vida em abundância. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento eu apresento a vida da tua igreja em tuas mãos. Santo Espírito de Deus, que é o próprio Deus, capture os pensamentos da tua igreja, concentre os pensamentos da tua igreja diretamente no trono da tua glória essa noite, Pai amado. Nos dê, Senhor, a iluminação para compreendermos o texto que será ministrado aqui essa noite. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e a sua presença resplandeça neste local. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais da tua igreja essa noite para ouvir a tua palavra. E assim como o Senhor Jesus Cristo nunca despediu a multidão com fome, não dispersa, Senhor, os meus irmãos aqui essa noite com fome. Não nos dispersa com fome, mas nos alimente, Senhor Jesus, do teu corpo e do teu sangue, que é verdadeira comida e verdadeira bebida. Nos dê alimento, Senhor, da tua palavra, que é vida e vida em abundância. Pai, nessa noite que os pensamentos da sua igreja possam estar cativos, Senhor, à tua palavra, e que possamos sair daqui com a nossa fé e esperança renovada no Senhor Jesus Cristo, exortados, corrigidos, animados e fortalecidos pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus e aleluia. Irmãos,
Esse texto que nós lemos aqui agora, essa noite, juntamente com a igreja, vai relatar um dos muitos milagres do Senhor Jesus. Ao longo dos evangelhos, podemos notar vários milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus, o Cristo. A maioria desses milagres estão relacionados à cura de doenças terríveis, que a medicina da época era incapaz de tratar de maneira adequada, muito menos curar. Um dos muitos exemplos está relatado nesse texto que nós lemos aqui essa noite: a cura de um homem leproso. Mas, para que possamos compreender perfeitamente o texto cuja qual iremos adentrar essa noite, é necessário compreendermos, afinal de contas, o que é a lepra. A lepra, como era conhecido nos tempos em que a Bíblia foi escrita, também recebeu o nome de hanseníase. Ela é uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Ela é transmitida por partículas de águas liberadas na saliva, por tosse e espirro, quando nós temos contato diretamente muito próximo às pessoas infectadas por essa doença. Ela é uma doença extremamente contagiosa, e na época do período bíblico em que a Bíblia foi escrita, não se havia tratamento para a lepra. Então, se uma pessoa fosse diagnosticada com lepra, ali juntamente com o diagnóstico dessa doença, estava decretada a morte dessa pessoa, e a morte em vida, por não haver tratamento. A lepra é uma doença que afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e as partes do corpo onde há maior concentração de cartilagem, trazendo assim a degradação dessas partes do corpo, fazendo com que a pessoa vire semelhante a um zumbi que nós vemos nos cinemas aí, um morto-vivo. Ao longo da doença vai cair no nariz, vai cair na orelha, lábios, e a pele fica em carne viva. Essa é a chamada lepra nos tempos da Bíblia, conhecida como hanseníase no dia de hoje. Nos tempos bíblicos não havia tratamento, mas nos dias de hoje há tratamento, é fornecido gratuito pelo SUS, porém, naquela época só se poderia ser curado pela lepra por uma intervenção divina, que foi o que aconteceu na vida deste homem relatado aqui neste texto. Somente pela mão do Senhor alguém poderia ser curado por essa doença terrível. Uma doença tal que tirava da pessoa sua identidade, tirava da pessoa o seu direito de convívio à sociedade, transformava a pessoa não mais num homem, num pai de família, mas apenas em mais um leproso imundo. Reparem bem que no texto não vai relatar o nome deste homem, vai dizer apenas um homem leproso. Creio eu que antes de ser acometido pela lepra, esse homem tinha um nome. Ele era muito provavelmente um pai de família, um trabalhador, devido à tradição judaica da época e à sua idade. Convivia no meio do círculo social judaico da época e no meio da sociedade, mas ao ser acometido por essa doença, ele teve que se afastar da sociedade por ser considerado impuro. E a situação na vida deste homem passou a ser cada vez mais degradante, sem expectativa de vida, sem esperança e sem amor. É importante sabermos desses detalhes específicos sobre essa doença para adentrarmos mais profundamente no texto, pois a cura deste homem leproso não foi simplesmente mais um milagre realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, foi também a restauração da identidade deste homem perante a sociedade, permitindo que ele pudesse voltar a fazer parte do círculo social daquela época. Aleluia. O que não é diferente de todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus. Porque todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, o Cristo, além de terem as suas feridas, sejam elas físicas ou emocionais, as suas doenças e chagas na pele curadas, tiveram também a sua identidade restaurada. Nós temos o hábito de ler os evangelhos como se fosse só mais um livro comum, e aí a gente vai ler que Jesus curou um leproso, deu vista a um cego, que o Senhor Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que o Senhor Jesus fez um aleijado andar, como se fosse algo normal. Não é normal para os dias atuais, meus irmãos, ainda mais para aquela época, onde pessoas acometidas de doenças eram consideradas impuras e excluídas das sociedades.
Mas todas as vezes que cada uma dessas pessoas que perderam a identidade, perderam o seu nome e eram mais diagnosticadas e chamadas pela sua doença, encontraram com o Senhor Jesus, elas tiveram não só a sua história mudada, mas a sua identidade renovada em Cristo Jesus. Não é diferente do que aconteceu com cada um de nós aqui essa noite. Glória a Deus. Pois ao termos um encontro com o Senhor Jesus, nós fomos perdoados pelos nossos pecados, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e perdoou os nossos pecados. A graça de Deus Pai Todo-Poderoso alcançou as nossas vidas de maneira tal que tivemos a nossa identidade restaurada em Cristo Jesus. Aleluia. Semelhantemente a um drogado perdido pela sociedade que hoje é um pregador da palavra. Semelhantemente à prostituta que antigamente era rejeitada e hoje se tornou mãe de família, se tornou uma esposa, mulher sábia que edifica o lar e missionária da casa de Deus. Toda pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo teve a sua história mudada, o seu diagnóstico revertido e teve a sua saúde restaurada e reintegrado à sociedade como obediente. Glorificado é o teu nome, Senhor. Continua falando, meu Pai. Aleluia! Aleluia. Todos esses exemplos nos fazem adentrar mais profundamente ao texto, para que possamos fazer uma reflexão. Quem somos nós sem Jesus? Quem éramos nós sem o Senhor Jesus? Muitas vezes a sociedade iria te taxar pelo seu problema. Lá vai o bêbado e é excluído da sociedade. E lá vai o miserável, aquele ali é um pobretão, não tem onde cair morto, excluído pela sociedade. E aquela ali é rodada, hein? Lá vai, mais uma. E esse aí não vai ser ninguém na vida, não. Essa era a nossa realidade antes de termos um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Até que o Senhor Jesus se achega a nós, vem de encontro a nós, toca em nós com a sua mão de amor, de cura e transformação. E tudo aquilo que antes era vergonha e escória para a sociedade, passa a ser usado agora como instrumento nas mãos do Deus Altíssimo, como vaso de honra para ministrar o evangelho de cura, de transformação, de amor e de libertação que só há no nome do Senhor Jesus, ó Cristo, o maravilhoso Rei dos Reis. Porque quando o Senhor Jesus curou esse homem leproso, Jesus restaurou também a identidade deste homem e permitiu que ele voltasse a fazer parte da sociedade. É necessário que os irmãos abram comigo as nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 21. Vamos ler do verso 18 ao verso 21. Levítico, capítulo 21, do verso 18 ao 21, para não ficarmos em falácias. Está muito bonito isso aí que você está falando, missionário Eliezer, mas me prova na Bíblia isso aí que você falou, que as pessoas foram excluídas. Levíticos, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Vai estar escrito assim: nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha um rosto defeituoso ou um corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, aqui é a lepra, ou com fluxo, a mulher do fluxo de sangue, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. A confirmação está aqui. Bíblia interpreta a Bíblia. Muito bonito, missionário Eliezer. Você falou muito eloquente, me fez entender a minha situação sem Jesus e com Jesus. Mas agora me explica isso no texto.
Por que esse milagre que o Senhor Jesus realizou na vida deste homem leproso não é simplesmente só mais um milagre? Porque naquela época, na época em que o farisaísmo reinava da tradição judaica, toda pessoa defeituosa, segundo o jargão popular da época e o termo bíblico, toda pessoa com qualquer tipo de deficiência física na pele era proibida de prestar culto ao Senhor no templo. Toda pessoa que tinha qualquer tipo de enfermidade naquela época era considerada impura, e sendo impura não poderia prestar culto no templo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não somente isso, era excluída da sociedade, tendo que viver à margem como mendigos, não poderiam mais receber emprego, não poderiam mais viver dentro da casa com seus familiares, não poderiam mais comungar com seus colegas, amigos, irmãos, na onde morava, tinha que viver a um relento, perambulando, pois o seu defeito, a sua doença, era tido para o povo judeu naquela época como castigo e juízo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Portanto, aquela pessoa era impura, e o povo judeu, por se julgar puro demais, excluía os defeituosos. Era uma sociedade excludente, exclusiva. O que vai nos chamar a atenção, que mais de 4.000 anos se passaram desde que o livro de Levítico foi escrito para os dias de hoje, e nos tempos modernos, dos dias atuais, ainda há exclusão de pessoas. O dicionário Eliezer, misericórdia, isso é um crime. Excluir alguém que tenha qualquer tipo de deficiência, seja ela física, visual, é um crime. Eu não estou falando das deficiências que nós podemos ver ou palpar. Eu estou falando muitas vezes da deficiência financeira, deficiência intelectual, pois se você é de uma condição mais humilde, mora num bairro mais simples, um grande templo jamais irá te receber com portas abertas e um sorriso no rosto. Porque vale mais aquilo que você tem para ofertar do que o seu coração e a sua vida voltada ao Senhor. Infelizmente, tempos se passaram e no meio das congregações de templos que se dizem templos do Deus vivo, que deveriam exercer misericórdia, tem se exercido a exclusão de pessoas. A exclusão muitas vezes política. Se você votou em tal candidato, você não tem espaço aqui. No período das eleições, nós ficamos sabendo de diversos relatos onde pastores perguntaram: quem votou no candidato A? A igreja levantou a mão. Quem votou no candidato B? Algumas pessoas levantaram a mão. Ó, vocês que votaram no candidato B, se retirem aqui da igreja. Consideraram essas pessoas impuras por não votar no candidato que as agradava. E eu pergunto para vocês, qual é a diferença desse tratamento com o tratamento que o povo judeu fazia com os seus enfermos e doentes naquela época? É por isso que quando o Senhor Jesus chegou à casa de Levi, o próprio Mateus que escreveu o texto em que nós estamos lendo, para se assentar e comer uma refeição, os fariseus se escandalizaram e perguntaram: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? E o Senhor Jesus vem dizer: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Esse é o mistério da cruz do Senhor Jesus. Ele não veio para aqueles que se julgam sãos, pois os sãos não precisam de médico. São os doentes que precisam de médico. É verdade. E se você está aqui essa noite, dê glória a Deus, porque um dia você foi um enfermo pela doença que é o pecado na humanidade. Estava fadado à morte, assim como este leproso, muitas vezes morto em vida, assim como está escrito em Efésios, estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo te alcançou. A mão poderosa do Senhor Jesus tocou na sua vida, e com seu toque milagroso Ele mudou o seu diagnóstico. E aquele que antes era considerado impuro, indigno de adentrar no templo, hoje é joia preciosa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse relógio precisa se converter. Falemos um pouco mais acerca da situação deste homem leproso. Levíticos capítulo 13, o verso 45. Levítico capítulo 13, versículo 45.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Levíticos 13, 45. Mas está escrito assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Quando tiver a doença, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Aqui em 2 textos da Antiga Aliança, nós podemos entender a situação daqueles que se encontravam enfermos na época do Senhor Jesus, na época em que o Senhor Jesus pisou na terra, na plenitude dos tempos. E voltando um pouco mais, nós podemos compreender qual era a real situação em que se encontrava este homem leproso. Pois a própria lei judaica, a própria lei mosaica daquela época ordenava que aquele que estivesse acometido de lepra deveria andar semelhantemente a um mendigo, com roupas rasgadas, o cabelo descabelado. Muitas vezes a cultura judaica vai nos ensinar a não um sino por onde passava, imundo passando, leproso passando, excluído da sociedade, não podia mais ter parte com a sociedade. O que vai nos fazer refletir quem éramos nós antes de ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu sei que eu já falei isso, mas semelhantemente a esse leproso, cada um de nós aqui já teve um momento onde andou pelas ruas, por mais bem aparentado que estivesse, mais bem vestido e cheiroso que estivesse, com a aparência de um mendigo no reino espiritual, por estar distante da graça do Senhor Jesus, e aonde passava não precisava anunciar, pois todos sabiam: ali vai um pecador. A mais bonita roupa não esconde os seus pecados, o mais belo perfume não apaga o fedor fétido do pecado em nossas vidas. Somente quando fomos vestidos com vestes novas dadas pelo Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, recebemos dele um bálsamo suave que lavou os nossos pecados, e hoje nós temos nova aparência e vida e abundância no Senhor Jesus. Mas não devemos nos esquecer nunca de onde o Senhor Jesus nos tirou. É necessário empatia para entender a profundidade deste texto, igreja. Se colocar no lugar do outro, empatia. Eu te convido agora a fazer um exercício de reflexão. Se coloca no lugar deste homem essa noite. Um homem que muito provavelmente tinha casa, tinha família, trabalhava, acordava todos os dias para ir trabalhar no campo ou em pesca, porque esse era o trabalho judaico da época. Um homem muitas vezes que zelava pela palavra do Senhor, pois o próprio vai de encontro ao Senhor Jesus, e Jesus manda ele ir de encontro ao sumo sacerdote. Então o próprio texto nos dá base para chegarmos a essa conclusão. Mas um belo dia receberam o diagnóstico de uma doença fatal. Este homem é excluído do meio da sociedade. Do dia para a noite esse homem vê a situação, a sua vida e a sua história mudar. Um homem que muitas vezes poderia ter respeito perante a sociedade, um status cultural da época, viu tudo isso ruir e ele abaixo por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença sem cura. Perdeu tudo e passou a viver como um mendigo, com roupas rasgadas, cabelo descabelado, feridas purulentas, com pus na cara, nos braços. E por onde ele passava, as pessoas tinham nojo dele. Se coloca no lugar deste homem essa noite. Este homem somos nós. Este homem é a igreja. Ai, Jesus. Antes do encontro com o noivo amado do Senhor Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Poderíamos até ter aparência de vida, mas estávamos mortos pela podridão do pecado, da nossa natureza humana, a raiz pecaminosa adâmica, herdada desde a queda do homem lá no Éden. Você poderia ter status perante a sociedade, você poderia ser reconhecido como um bom funcionário no seu trabalho, como um bom pai de família, como uma boa mãe, um bom educador dos seus filhos, porém a sua situação era de morte, devido à mais cruel das doenças e à mais mortífera das doenças, a saber, o pecado.
até que o Senhor Jesus te encontrou. E assim como na vida deste homem, com apenas um toque, Ele transformou a sua vida. Aleluia! Diz assim: que Deus deixe nova sandália, um anel no seu dedo, semelhantemente à parábola do filho pródigo. Continuaremos. Agora entendemos perfeitamente a profundidade da doença que acometia este homem e a seriedade do texto que estamos aqui lendo. Eu te convido a nunca mais olhar para os evangelhos e os relatos de cura do Senhor Jesus na vida de uma pessoa como somente mais um milagre. Enxerga com a profundidade e propensão que cada milagre teve na vida dessas pessoas. Toda vez que você lê que Jesus curou alguém na Bíblia, fica gravado na sua memória que essa pessoa era considerada impura e não podia mais flutuar e vivia às margens da sociedade e tinha tido a sua dignidade tirada por causa de tal enfermidade. Percebam, versículo 1 do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. O Senhor Jesus aqui acaba de ministrar o seu sermão, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, no topo do monte, para milhares de pessoas ouvindo acerca dos seus ensinos. E ao terminar o seu ensino, a multidão se maravilhou com aquilo que Jesus falava, porque ele não falava como os fariseus, mas como quem tem autoridade. Aleluia! E nós sabemos que somente ele tem toda a autoridade, domínio e poder em suas mãos. Notem bem que, por ser considerado impuro, esse homem leproso não pôde subir um monte para ouvir o sermão de Jesus juntamente com a demais sociedade judaica da época, pois ele poderia ser apedrejado. Essa era a lei da época. Foi o Senhor Jesus quem desceu ao encontro desse leproso. Aleluia! Que nos leva a algumas reflexões. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, não existe divisão humana que impeça o Senhor de realizar o milagre da transformação na vida dessa pessoa. A lei judaica fala: olha, você é um impuro leproso, você não pode estar aqui conosco no topo do monte ouvindo o sermão desse mestre Rabi que surgiu aí agora. E o próprio Senhor Jesus termina o sermão do monte, desce e vai de encontro àquele leproso. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: olha, filho, a sociedade te julga impuro, indigno de estar aqui e separado do direito de estar lá no topo do monte, no meio da multidão, para poder ouvir as minhas palavras, mas eu venho até você. Aleluia! Mesmo que a sociedade, os líderes religiosos e a cultura tentem impedir que os necessitados cultuem a Deus através de Cristo, Jesus vai ao encontro dos necessitados, daqueles que se ajoelham e se prostram aos seus pés, que o reconhecem como o Senhor de suas vidas. Analisemos o versículo 2. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. É necessário ressaltar que o povo judeu só se ajoelhava dentro dos templos e das sinagogas para adorar Yahvé Todo-Poderoso. Então note que mesmo isolado da sociedade, sendo impedido de cultuar, sendo considerado impuro, este homem leproso reconhece a divindade do Senhor Jesus como o Messias aguardado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem que por muitos era considerado impuro e sem valor, foi o único em meio a toda aquela multidão que reconheceu a divindade do Senhor Jesus como o Cristo. Creio eu, com a minha mente de pregador que viaja, os pastores aqui vão me entender, que no pé do monte aquele homem está escutando as palavras do Senhor Jesus ecoar devido ao vento. Pois eu não sei se os irmãos têm o hábito, mas eu já tive o hábito de subir ao monte para orar. E lá do pé do monte, antes de subir para orar, você pode ouvir os irmãos lá em cima cantando, louvando e orando ao Senhor do pé do monte, pois o próprio vento funciona como um microfone natural e através do eco aquelas palavras são espalhadas. Então eu imagino que mesmo distante e separado da sociedade, aquele leproso não deixou de ouvir as palavras do Senhor Jesus no monte, no sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte. E ao ouvir aquelas palavras no coração daquele homem, ele teve fé e falou: ei, esse aí fala diferente, as palavras dele não são
porque assim que o Senhor Jesus desce do monte, esse homem vai desafiar a lei judaica da época, pois o texto não vai relatar que ele chega gritando: olha, impuro, leproso, passando, não. Ele simplesmente se ajoelha aos pés do Senhor Jesus, se rende aos pés do Senhor Jesus, o reconhece como Senhor e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Na nossa sociedade atual, nós temos maneira de chamar tudo de Senhor. O policial é Senhor, o guarda é Senhor, o patrão é Senhor, o pai é Senhor. Só que no contexto judaico e hebraico da época, a palavra Senhor traz um peso de divindade, um peso de glória e de responsabilidade. Quando a pessoa proclama Senhor, ela está reconhecendo como o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, no momento em que esse leproso se ajoelha aos pés de Jesus, com uma vida rendida aos pés de Jesus, e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Este homem está reconhecendo a divindade do Senhor Jesus, ó Cristo. Notem que no topo do monte, no sermão do monte, tinham milhares de pessoas ditas religiosas, porque frequentavam os templos, porque dizimavam, porque ofertavam, porque apresentavam sacrifício ao sacerdote, porque estavam inseridas na sociedade judaica, na cultura cristã, não, ainda não era cristã, na cultura que cria no Deus Yahvé da época. As pessoas se consideravam religiosas por esses atos, quando na verdade o coração delas estava distante de Deus, pois não reconheceram o Filho de Deus e o próprio Deus vivo na imagem do Senhor Jesus, o Cristo. Existem muitas pessoas que se julgam religiosos ou até mesmo cristãs por frequentarem templos e fazerem parte de uma comunidade de fé, quando o que nos torna cristão de verdade é quando nos ajoelhamos e adoramos a Jesus de todo o nosso coração, o reconhecendo como Senhor de nossas vidas. É muito fácil dizer que é cristão porque vai ao templo. É muito fácil dizer que é evangélico porque tem uma Bíblia debaixo do braço. É muito fácil dizer que ama a Deus porque vai ao culto a quinta e domingo, como é aqui na nossa comunidade de fé, ou seja, as quartas, sextas, sábados e domingos. Quando na realidade o que vai definir se você é verdadeiramente um servo do Deus vivo é se você se ajoelha perante ao Senhor Jesus Cristo, o reconhece como Filho de Deus e o próprio Deus, o autor e consumador da nossa fé, o remidor dos seus pecados, o curador da sua alma, o salvador da sua vida, aquele que reina sobre a sua vida. É isso que vai nos diferenciar de meros espectadores de uma religião, participantes de uma reunião cultual, assim como o próprio povo judeu dessa época, para verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pois ninguém pode dizer bendito é o Senhor Jesus senão guiado pelo Espírito. O que denota um sinal, mostra o mover do Espírito Santo na minha e na sua vida aqui essa noite. Pois se você está aqui essa noite, rendido aos pés do Senhor Jesus, o adorando como Senhor, é a obra do Espírito Santo de Deus no seu coração, pois é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E somente iluminado pelo Espírito Santo, você pode reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Muitas pessoas estão inseridas em uma comunidade de fé e frequentam templos religiosos sem reconhecer Jesus verdadeiramente como Senhor, assim como o povo judeu que ouviu o sermão de Jesus no monte. Eu acho engraçado, né, pastor, que hoje em dia está na moda ser crente, né? É muito legal, está na moda ser evangélico. Nas redes sociais você entra lá na bio da pessoa, está lá assim: cristão, aquariano, corintiano. É isso mesmo, é de dar risada, né? Cristão, geminiano, gremista e, sabe, vai vindo aquele monte de alcunha, como se cristão fosse só mais um cargo, entendeu? É só mais um título. Quando verdadeiramente a única coisa que importa é cristão, rendido aos pés de Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, rendido ao Senhor Jesus como o Messias aguardado, o Senhor da minha vida. É isso que importa verdadeiramente. Tem muitas pessoas que são nascidas e criadas dentro de um templo religioso. Quando você vai conversar com ela: meu irmão, você crê em Cristo? Primeira coisa que ela vai te dar é a carteirada gospel. Com raiva que eu tenho da tal carteirada gospel.
mas eu tenho 50 anos de ministério. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, meu avô foi pastor, minha bisavó missionária. Tá, meu irmão, eu não te perguntei isso não, eu te perguntei se você crê em Cristo. Vocês perceberam o perigo? Você crê em Cristo, meu irmão? Sou evangélico, vou na igreja quinta, domingo, dou dízimo, ajudo os pobres. Não, meu irmão, eu te perguntei se você é cristão, você crê em Cristo. A única resposta para isso é sim, eu creio que Jesus é o Cristo. Aleluia. O Filho de Deus, o próprio Deus, o Salvador da minha vida, Ele é tudo, o meu Senhor. Essa é a única resposta. Não tem carteirada gospel no grande dia. Porque aquele que se envergonhar de Jesus aqui na terra perante os homens, perante o Pai, o Senhor Jesus também se envergonhará dele. Então, semelhantemente, o que nós vivemos não se diferencia do povo judeu que estava ali ouvindo Jesus falar, reconheceu que Jesus fala com autoridade, é o último versículo do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, mas não reconheceu Jesus como Senhor de suas vidas. Um povo que descende de uma linhagem que viu milagres, viu pão chover do céu, viu nuvem, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia com o povo no deserto, que viu Deus libertar um povo de 2 cativeiros, seja da mão dos egípcios, seja da mão dos babilônios, um povo que tinha lei, que tinha os profetas, que tinha o ritual judaico, que estava no templo, que dava oferta, que tinha os mestres, fariseus, os rabinos, e ainda assim não reconheceu Deus quando o próprio Deus encarnado pisou na terra. Esse é um risco que nós corremos, por querer nos pendurar demais na bengala gospel. Não, mas eu estou na igreja quinta, domingo, sabe, eu estou dando dízimo, oferta, eu limpo a igreja, eu canto, eu oro, eu prego, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, sapateio, eu lampeio, eu pego fogo. Esse é um risco que nós corremos, de não reconhecermos Jesus como Senhor de nossas vidas. No dia da confissão de fé perante a igreja, alguém quer aceitar Jesus, você levantou sua mão, eu conheço Jesus como o suficiente Salvador da minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Todo mundo aqui passou por essa experiência, aqueles que já são adeptos da religião cristã. Só que não terminou naquele dia lá atrás, quando você aceitou Jesus, não. É todos os dias. Reconhecer Jesus como Senhor da sua vida é um exercício diário. É todos os dias se ajoelhar perante o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e falar: Deus, sem Ti eu não consigo. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu sou pobre, sou miserável, pecador, e eu careço da graça do Senhor, meu Pai. Aleluia, Deus. Tem muita gente reconhecendo o patrão como Senhor, reconhecendo o marido como Senhor, a esposa como Senhor, o filho é Senhor, o time de futebol é Senhor, e principalmente o dinheiro tem se tornado Senhor na vida de muitas pessoas. Note que é o único ser na Bíblia, além de Jesus Cristo, a ser chamado de Senhor é o dinheiro. Nem o diabo é chamado de Senhor. Além de Jesus, só o dinheiro é chamado de Senhor, pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará outro. E Jesus está falando sobre o dinheiro. Muitas pessoas falam: não, eu sou cristão, mas o dinheiro é Senhor na vida dessa pessoa. O dinheiro é capaz de fazer tudo. Gananciosa, ambiciosa, disposta a tudo por dinheiro. Tem muita gente falando: não, eu sou cristão, Jesus é maravilhoso na minha vida. Não, mas espera aí que hoje eu não vou no culto não, porque meu time ganhou o campeonato e eu vou festejar o campeonato. O time de futebol virou Senhor na vida dessa pessoa. Ah, não, eu creio que o Senhor Jesus é Senhor na minha vida, mas se eu briguei com a minha mulher ou com o meu marido, eu já não vou na igreja cultuar e adorar o Senhor. Se eu estou gripado, se vem enfermidade, se vem a calamidade, um dia mal, os meus filhos estão desobedientes, aí eu já não vou mais aos pés do Senhor adorar e agradecer. Louvar quando tudo vai bem não é mais que nossa obrigação. O que vai nos diferir como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade é adorar apesar das circunstâncias, apesar das adversidades. E mesmo que as ondas do mar bravio pareçam que irão nos engolir, nós sabemos que se clamarmos ao Senhor Jesus, assim como foi ministrado no louvor aqui essa noite, Ele estende a sua mão, assim como estendeu sobre este leproso, e nos faz andar sobre as águas. Aleluia, Deus. Essa é a nossa fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei a vida de ninguém aqui no particular e no íntimo, mas esse sermão essa noite é para te levar à reflexão. O que tem sido Senhor na sua vida? Eita glória! É o seu emprego? É o seu time de futebol? É o dinheiro? É o seu casamento? É o seu filho? O que tem sido Senhor na sua vida? Se a sua resposta imediata não é Jesus ou Cristo,
Essa é a noite de você se arrepender, se ajoelhar perante a Deus, pedir perdão e reconhecer Jesus como Senhor. Continuemos. Versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Percebam que Jesus se admirou com a fé desse homem de tal maneira que quebrou o protocolo cultural da época, pois qualquer um que tocasse em uma pessoa considerada impura era considerado impuro também. E ao tocar neste leproso impuro, Jesus o curou imediatamente. Que lição que nós podemos tirar deste texto? Quer viver milagres com Jesus? Quer viver transformação de vida? Primeiro você tem que se humilhar no altar do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, se ajoelhar perante a Jesus. Às vezes nós nos humilhamos por tão pouco, por coisas tão banais. Mas para viver transformação vinda da parte de Deus e milagre divino, é só se ajoelhando aos pés do Senhor Jesus. E quando nós nos ajoelhamos aos pés do Senhor Jesus e o reconhecemos como Senhor de nossas vidas, não importa os protocolos sociais, culturais, das leis onde nós estamos inseridos, o Senhor Jesus virá, estenderá a sua mão, tocará nas suas feridas e te curará e te sarará. Eu não sei qual é a sua ferida, eu não sei qual é a lepra que cometeu a sua casa essa noite, mas se ajoelhe aos pés do Senhor Jesus e Ele quer te curar essa noite. Você tem que o reconhecer como Senhor. Às vezes a cura que você vai viver pode não ser física, mas será espiritual. Assim como foi ministrado aqui essa noite, admite para o Senhor Jesus: a terra seca sou eu necessito ser curado. A sociedade pode considerar impura, os líderes religiosos podem considerar sem valor, e até mesmo os templos que deveriam ter misericórdia podem excluir uma pessoa. Porém, Jesus nunca rejeita aquele que se ajoelha perante Ele, necessitando de um milagre, necessitando de uma transformação, necessitando de amor. Pois Jesus mesmo disse: nenhum do que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a sociedade pode ter te excluído ao longo da sua vida, assim como foi com esse leproso. O mundo aí fora pode te julgar sem valor, impuro. Para os grandes tempos você pode não valer nada, mas para Jesus, meu irmão, se você se ajoelhar e o reconhecer como Senhor, você é precioso. Você se torna filho de Deus, porque Deus só é Pai de quem Jesus é o Senhor. Então, se você se ajoelhar perante ao Senhor Jesus e o reconhecer como Senhor da sua vida, de maneira nenhuma Ele vai te rejeitar como a sociedade te rejeita. Os outros falsos senhores vão te decepcionar. O time de futebol vai te decepcionar, o seu patrão vai te decepcionar, o dinheiro vai te decepcionar, pois não compra felicidade e amor verdadeiro. O seu marido, a sua mulher, o seu filho pode te decepcionar. Os falsos senhores irão te decepcionar, mas somente Jesus, o sumo sacerdote, o verdadeiro e bom pastor, nunca vai te decepcionar como Senhor de sua vida. Aleluia. Que essa seja a noite onde você irá se ajoelhar, se prostrar perante o Senhor Jesus e reconhecer como Senhor de sua vida. Jesus se importa com todo aquele que o reconhece como Senhor. Pode o mundo inteiro rejeitar, Jesus sempre estende a mão com um toque transformador para aqueles que o amam. Aleluia. Versículo 4, para encerrarmos. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresentar a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Primeiro ponto: quando Jesus vai advertir esse leproso para não contar a ninguém o milagre que havia ocorrido na vida deste homem, não é porque Jesus tinha vergonha do milagre, ou porque ele não queria se revelar como o Messias ou a sua parte divina. Ele já estava revelando
realizar esse milagre. Mas o motivo pelo qual o Senhor Jesus falou para ele: não conta para ninguém, mas vai apresentar o sacrifício para o sumo sacerdote, apresentar para o sacerdote, é porque Jesus não queria que uma multidão viesse atrás dele como apenas mais um curandeiro. Ei, Deus! Esse é o defeito da nossa sociedade atual, como cidadãos cristãos evangélicos. Muitas vezes pode não ser o nosso defeito, mas é o defeito da sociedade evangélica atual. Apresentar Jesus como somente um senhor de barganha, somente um curandeiro. Olha, vai naquela igreja lá porque eu fui lá e fui curado. Vai naquela outra igreja lá porque lá eu recebi um emprego. Vai naquela outra igreja lá porque lá eu arrumei um marido ou uma mulher. É por isso que o Senhor Jesus vai advertir o leproso: olha, não conta a ninguém. Porque Jesus sabia que o ser humano é ganancioso e iria atrás dele só como mais um curandeiro. Porque o mundo quer a cura, mas não o autor da cura. O mundo quer vida, mas não o autor da vida. Então por isso o Senhor Jesus vai advertir esse leproso: olha, não conte a ninguém. E da mesma forma, assim como Jesus ordenou esse leproso, nós temos que levar isso como lição para a nossa vida. Nós temos que parar de oferecer o Senhor Jesus aí fora como resto de feira. Você não quer, não? Aceita Jesus aqui. Ele pode te curar, ele pode te dar um emprego, ele pode te dar uma casa, pode te dar família. Aceita, vai acabar, ó. É 2 em 1, entendeu? Vai salvar você, sua casa, sua família. Não. Nós temos que pregar ao Senhor Jesus, morto e crucificado e ressurreto ao 3º dia, que subiu aos céus, está sentado à direita do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, aquele que foi preparar a morada e levará todo aquele que nele crê para morar com ele, lá no céu, lá na glória. Devemos pregar o Senhor Jesus pelo que Ele é, Senhor de nossas vidas. Não apenas como um curandeiro, um autor de milagre, como Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que nós devemos pregar o Senhor Jesus. Assim como Ele aconselhou esse leproso se apresentar ao sacerdote, porque Jesus quebrou os protocolos humanos, sociais e culturais da época, mas o Senhor Jesus cumpriu em si toda a lei. Me prova, missionário Eliezer. Vamos lá novamente, Levíticos capítulo 13. Levítico capítulo 14, perdão. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Jesus quebrou todo o protocolo social da época, mas em si Ele cumpriu toda a lei. E no momento em que Jesus manda que esse leproso vá, Levítico 14, do 1 ao 7. No momento em que Jesus manda que esse leproso vá se apresentar ao sacerdote para oferecer o sacrifício, Jesus naquele momento está se revelando para ele, dizendo: olha, você se ajoelhou, me reconheceu como o Senhor, como o Messias, e verdadeiramente eu sou aquele que deveria vir. Prova isso, missionário. Jesus falou para ele em código. Jesus fez ele se lembrar da lei. Esse texto em Levítico 14 é o que nós chamamos na teologia de tipologia. Ele tipifica Cristo, quer dizer que aponta para o Cristo, o Messias. Levítico 14, do 1 ao 7. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho, um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho, com um ramo de isopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Eu me emociono só de ler esse texto, pela profundidade de um texto que aponta para o Senhor Jesus. Observe que todos os elementos do texto acerca da purificação apontam para Cristo. 2 aves puras, muito provavelmente a pomba, que ela simbolizava um animal puro. E nós sabemos que na tipologia bíblica a pomba simboliza o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre o próprio Jesus ao sair das águas do batismo. A madeira de cedro, a madeira cuja qual o Senhor Jesus foi pregado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. O pano vermelho e a madeira de isopo que foi aspergida sobre a vida dessa pessoa, simbolizando o sangue do Cordeiro derramado ali na cruz, assim como o salmista Davi um dia cantou: lava-me com isopo e mais alvo que a neve serei.
A ave que foi sacrificada junto à fonte de água correndo simboliza o Senhor Jesus, que disse: eu sou a fonte de água viva. O sangue aspergido 7 vezes sobre a pessoa que foi purificada, e a pomba que foi solta em campo aberta simboliza eu e você, que fomos purificados pelo sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, e temos vida e vida na abundância para podermos vivermos neste mundão aberto, assim como a ave em campo aberto. Glória a Deus. No momento em que o Senhor Jesus pede para que esse leproso se apresente ao sumo sacerdote, apresentando o sacrifício que Moisés ordenou, Jesus estava declarando publicamente, tanto para o leproso quanto ao sacerdócio daquela época: ei, vocês estão aí, há tanto tempo esperando o Messias. Eu, Jesus de Nazaré, sou o Messias. A lei de vocês de purificação fala sobre mim. Cada detalhe aí fala sobre mim. Jesus está anunciando a sua morte na cruz para aquele leproso. Por isso, com apenas um toque, o Senhor Jesus curou a vida daquele leproso. O Senhor Jesus mandou que ele fosse apresentar-se ao sacerdote como testemunho, para que todos pudessem reconhecer que aquele que outrora era considerado impuro, agora está novamente purificado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz de Calvário. Assim também somos nós. Não se canse de dar testemunho do que Jesus fez na sua vida, irmão. Porque aqueles que outrora te conheceram como um mendigo semelhante a esse leproso, alguém doente, impuro, pecador, vão ter que reconhecer que somente uma obra divina poderia ter transformado a sua vida, assim como foi na vida deste leproso. E quando aqueles vierem perguntar o que aconteceu na sua vida, a resposta tem que estar apenas nos pulmões: eu tive um encontro com Cristo. Aleluia. E com apenas um toque Ele me curou. Ele sarou minhas feridas, Ele purificou a minha vida e me deu vida de novo. Restaurou a minha identidade, restaurou o meu caráter perante a sociedade e me fez andar de novo e sorrir de novo. Se coloque de pé nessa noite, querido. Eu te convido essa noite a agradecer a Deus por ter nos enviado Jesus como Senhor de nossas vidas.